Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cleidson. Eu sou a professora Janice e juntos vamos iniciar nossa série de estudos. O primeiro tema abordado será conjuntos. Bom, gente, conjunto é entendido como uma coleção ou agrupamento bem definido de objetos de qualquer classe. Veja o exemplo. Eu tenho, na figura ao lado, temos o conjunto das regiões brasileiras. Ora, as regiões brasileiras, aí no caso que esse conjunto está se referindo, são as regiões Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Explicitando os elementos de um conjunto. Gente, quando nós estamos explicitando os elementos de um conjunto, é porque nós devemos escrever todo o conjunto entre chaves e os elementos desse conjunto devem ser separados por vírgula. Veja o exemplo. O conjunto dos números ímpares. Ora, está aí o conjunto N, está denotado aí pela letra maiúscula, é igual a... Os elementos estão entre chaves e separados por vírgula, no caso dos números ímpares, 1, 3, 5, 7, até o infinito. Cardinal do conjunto. Gente, quando nós estamos falando de cardinal dos conjuntos, nós estamos nos referindo à quantidade de elementos que contém este conjunto. Veja o exemplo. Eu tenho o conjunto A, que é igual a B, C, D, E. Seu cardinal é igual a 5. O conjunto B temos X, 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 Y, Y, Z. E o seu cardinal é igual a 3. Ora, por que o conjunto B, o cardinal é igual a 3? É porque, pessoal, nós não contamos as repetições. Relação de pertinência. Gente, para indicarmos que um elemento pertence a um conjunto, usamos o símbolo de pertence. Já se o elemento não pertence ao conjunto, usamos o símbolo de não pertence. Veja o exemplo. Seja o conjunto M igual a 2, 3, 7, 9 e 15. Veja, 2 em relação a M, vamos dizer que 2 pertence ao conjunto M, porque 2 é elemento do conjunto M. Já eu tenho agora um outro exemplo, 5 em relação a M. Veja, 5 não existe, não tem ele lá dentro do conjunto M. Então, eu digo que 5 não pertence ao conjunto M. Relação entre conjuntos. Um conjunto A está incluso em um conjunto B se somente se todo elemento de A for também elemento de B. Nós utilizamos a notação de A está contido em B e a negação A não está contido em B. Vamos para duas representações gráficas dessas duas situações. A primeira representação gráfica, eu tenho aqui o conjunto B e o conjunto A. Nesse caso, eu posso dizer que A está contido em B. Vamos para a segunda representação gráfica, onde eu tenho o conjunto B e o conjunto A, e nessa representação eu posso dizer que A não está contido em B. Vamos para um exemplo. F é igual a conjunto A, conjunto B, conjunto AB, conjunto ABC. Observe que os elementos do conjunto F também são conjuntos. A é um elemento do conjunto F, então A pertence a F. Gente, por que eu estou utilizando aí o símbolo de pertence? Lembra lá que eu falei? Quando nós estamos falando de um elemento de um conjunto para o seu conjunto, nós utilizamos o símbolo de pertence. É correto dizer que B está contido em F? Repare, eu tenho o conjunto B lá em F. Mas nesse caso, gente, eu não posso usar o está contido, porque esse conjunto B, ele também é um elemento do conjunto F. Apesar de nós estarmos nos referindo de conjunto para conjunto, mas nós já estamos falando de um conjunto, que no caso esse conjunto B, ele é um elemento de F. Então, não é correto dizer que esse conjunto B está contido em F. Propriedade dos elementos de um conjunto. Gente, um conjunto pode ser enunciado por uma propriedade ou condição relacionada aos seus elementos. Vamos, por exemplo, o conjunto dos números pares
maiores que 5 e menores que 20. Ora, aqui nós estamos dando uma condição, né, que está relacionando aí o meu conjunto. Vamos escrever, né, esse conjunto ao qual está sendo relacionado. Bom, eu tenho aí o conjunto A é igual a 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Gente, quando nós temos esse tipo de situação, nós dizemos que isso aí é propriedade por extensão. Essa condição é chamada de condição por extensão. Vamos para o exemplo B. P é igual a x, tal que x é igual a dígito. Ora, quando nós estamos falando aí que x é igual a dígito, nós estamos nos referindo aos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, esse aí é o meu conjunto P. E quando vem nessa escrita, nós dizemos que essa propriedade é por entendimento. Veja, essa condição aí que está sendo relacionada, esse exemplo B, é por entendimento. Conjunto vazio, conjunto unitário ou conjunto universo. Gente, o conjunto vazio é aquele conjunto que não possui nenhum elemento. E ele é representado pelo zero cortado ou chaves sem ter nenhum elemento escrito dentro dele. E a gente lê como A é um conjunto vazio ou A é um conjunto nulo. Vamos para o exemplo. Eu tenho um conjunto A, onde x tal que x seja um número primo par maior que 5. Gente, quando nós estudamos números primos, né, nós sabemos que o único número primo par é o número 2. Então, eu não tenho nenhum número primo par maior que 5. Logo, esse meu conjunto é um conjunto vazio. Conjunto unitário. Gente, o conjunto unitário é aquele conjunto que possui apenas um elemento. Vamos para o exemplo. Eu tenho um conjunto B, onde x tal que x seja um número primo par. Ora, acabamos de dizer que o único número primo par é o 2. Logo, o meu conjunto B é um conjunto unitário. Conjunto universo ou universal. Ele é representado pela letra U. O conjunto universo é o conjunto considerado para estudar determinada situação. Vamos para o exemplo. Estudar a faixa salarial dos funcionários da empresa D. Ora, o meu conjunto universo vai ser U é igual funcionários da empresa D. Bom, aqui finalizamos a parte inicial de conjuntos e agora vocês vão ter continuação com a professora Janice. Até a próxima. Olá, galera. Vamos dar continuidade ao estudo dos conjuntos, falando agora dos conjuntos numéricos. Na realidade, relembrando, nós conhecemos desde novinhos o conjunto dos números naturais, após eles nós conhecemos o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, os irracionais, os reais e o não tão falado conjunto dos números complexos. Representando graficamente, ficamos dessa forma: natural, inteiro, racional, irracional, real e abraçando todos o conjunto dos números complexos. Como exemplo, temos o seguinte: expressar por extensão os seguintes conjuntos. Letra A. O conjunto P diz que x pertence a n tal que x² menos 9 é igual a zero. Resolvendo essa equação, por x pertencer a n, aos números naturais, temos um único resultado, que é apenas o 3. Na letra B, como ele já fala do conjunto dos números inteiros, nós temos como elemento desse conjunto o menos 3 e o 3. Letra C diz que o conjunto F, x pertence a R, tal que x mais 9 igual a zero. Resolvendo essa equação, nós vamos encontrar a raiz quadrada de menos 9, e isso nós sabemos que não é um número real. Logo, o conjunto F é um conjunto vazio. Letra D, o conjunto T, x pertence aos números racionais. Resolvendo essa equação, nós vamos ter como resultado o elemento 4/3. E na letra E, o elemento do conjunto B, que é irracional, é simplesmente a raiz de 2. Continuando, vamos falar da união de conjuntos. O conjunto A união B, que se representa por A, U, B, é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A, B ou a ambos os conjuntos. Como exemplo, nós temos que A tem como elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e B 5, 6, 7, 8 e 9. Se vamos representar a união desses dois conjuntos,
vamos unir todos os elementos, então vamos ter como resultado da união os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Observe que nós não repetimos os elementos que são iguais. Uma outra operação que temos é a interseção. O conjunto A interseção B, que se representa por A, U invertido B, é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A e também pertencem a B. No exemplo abaixo, temos os elementos do conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e o conjunto B, 5, 6, 7, 8, 9. Se estamos falando da interseção, é o que existe em comum entre eles, está aqui no centro representado no diagrama, que são os elementos 5, 6 e 7. Outra operação, diferença de conjuntos. O conjunto A menos B, que se representa por A menos B, é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então, temos como exemplo o mesmo conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e B, 5, 6, 7, 8 e 9. Se vamos fazer a diferença desses dois conjuntos, é simplesmente pegar todo o elemento de A que não pertence a B. Então, temos que A menos B é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Complemento de um conjunto. Dado um conjunto universo e um conjunto A, se chama complemento de A ou complementar de A ao conjunto formado por todos os elementos do universo que não pertencem ao conjunto A. A notação A elevado a C. Simbolicamente, A elevado a C é simplesmente o universo menos o conjunto A. Então, temos como exemplo conjunto universo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e o conjunto A 1, 3, 5, 7 e 9. Se vamos calcular o complementar de A, é simplesmente o que tem no universo e não tem em A. Logo, o complementar de A são os elementos 2, 4, 6 e 8. Bem, galera, chegamos ao final da parte inicial teórica de conjuntos. Convidamos vocês a nos acompanhar na parte prática, que são os exercícios. Vem conosco!